Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. E vamos aqui iniciar nossa rota de estudos. Segurem-se firmes, lembrem-se, estamos todos juntos, um segura na mão do outro para caminharmos, certo? Deem uma olhada na plataforma. Eu fiz algumas atualizações no que diz respeito ao nosso cronograma. Quem participou e quem já assistiu à aula anterior, dessa quarta-feira, a aula 2, viu que lá nós debatemos, discutimos, né, algumas questões em relação a se teríamos aulas ao vivo, em que datas, aliás, teríamos aulas ao vivo, quando e etc. E, diante disso, eu fiz algumas reformulações, eu mudei alguns textos que eram para nós discutirmos nessa etapa 1, eles ficaram para a etapa 2. Vocês já vão descobrir o motivo. E espero que irão me agradecer. Vou só compartilhar com vocês aqui o roteiro dessa nossa aula de quarta-feira, né? Fim do feriado, quarta-feira de cinzas. Só um momento. Bom, então aqui, né, nós temos o roteiro que já estará disponível brevemente na plataforma, tá? Da nossa aula 3, que é referente ao dia 18 de fevereiro. Né? O título da aula eu mudei devido ao nosso teor de discussão, né? Devido ao texto da Klein. O título da aula, então, será Letramentos e Alfabetização, alguns conceitos e fundamentos, a partir de Klein 95, tá? Que também estará disponível na plataforma. O texto da Klein que nós vamos trabalhar, né, está no livro Significados do Letramento, uma nova perspectiva sobre a prática social da escrita, da editora Mercado das Letras. Então, nossos objetivos serão compreender o conceito de letramento, e aqui nesse texto da Kleiman, que vocês lerão da página 15 a 61, vocês verão vocês verão uma ampliação dos conceitos de letramento que nós já vimos na disciplina anterior. O que acontece? Letramento não muda o conceito, né? Letramento está referido a práticas sociais de leitura e escrita, né? Então, letramento são práticas sociais de leitura e escrita. Mas a Kleiman vai trazer nesse texto discussões do Brian Street, que é um pesquisador também a respeito do letramento, e que ele vai apresentar, a partir de toda a discussão de fora do Brasil, do que é letramento, do que não é letramento, né? Qual a relação do letramento com a escola, a relação do letramento com a alfabetização, que existem, a Kleiman vai chamar de graus ou níveis de letramento. E o Street vai dizer que existem dois modelos de letramento. Um letramento que ele vai chamar de autônomo e outro de ideológico. O autônomo está ligado às práticas na escola e para a escola, tá? E aí a Kleiman vai trazer isso, vai destrinchar isso muito bem, e depois ele vai falar do que seria esse modelo ideológico. Para Magda Soares, como nós vimos no semestre passado, é importante que se alfabetize letrando, né? E aí esse alfabetizar letrando está ligado diretamente a esse conceito de letramento ideológico, né? Mas aí vocês verão isso direitinho
E durante todo esse movimento de leitura, fichamento, compreensão e discussão, automaticamente, né, em grupo, no grupo que vocês irão formar, que eu espero que já tenham formado, né, que nós combinamos, de vocês formarem grupo de até 5 pessoas, para nós vencermos essas discussões, vencermos com êxito esse semestre, tá? Que é um semestre em que nós teremos mais prática, no sentido de mais autonomia, mais protagonismo de vocês diante dos textos e das situações, tá? E vamos refletir sobre as práticas de alfabetização, né, na escola e como essas práticas estão relacionadas ou não aos modos de letramento, aos conceitos de letramento. Bom, então o conteúdo da nossa disciplina, dessa aula, né, será letramentos, por isso, porque nós vamos compreender os conceitos de autônomo e ideológico, e a alfabetização, porque nós não vamos nos separar dela, da reflexão sobre ela. Então, vocês terão na organização da rota o roteiro, que é esse aqui que eu estou apresentando. Vou disponibilizar lá no material base o livro da Kleiman, mas vocês lerão só da página 15 a 61 nesse primeiro momento. O roteiro de leitura, né? E essa aula gravada. Devido à densidade da discussão da Kleiman, porque ela usa um tom mais para pesquisadores, então eu trouxe um material complementar, tá? Disponível na rota, que é um texto organizado pela Kleiman, com uma linguagem mais acessível, que foi feita para professores alfabetizadores, né? Ela organizou para o MEC, e aí eu vou mostrar já para vocês, vocês verão que as dúvidas que vocês tiverem no momento da leitura dos significados do letramento, esse outro material vai ser o suporte, tá? Para esclarecer algumas dúvidas, o que não ficou claro, ou até trazer mais exemplos que não haverá lá no livro, que é mais denso, que foi feito especificamente para pesquisadores. Aí eu trago aqui também na rota alguns avisos, né? O primeiro, que, conforme nós combinamos, no dia 25 de fevereiro, quarta-feira, às 19h30, nós faremos uma aula ao vivo, uma aula síncrona, que vocês já terão lido o texto, né? Terão lido o roteiro, provavelmente terão se reunido, eu espero que já tenham se reunido, né, no grupo, discutido e trazer as questões para nós debatermos em sala de aula, tá? As questões, as dúvidas, né? O que não ficou claro, ou o que compreendeu também, certo? Então, lembrar que quando formarem os grupos, vocês devem avisar o tutor presencial do polo de vocês, para que esse tutor encaminhe a formação dos grupos para o nosso tutor à distância, que é o Emerson, para nós podermos ter esse controle no momento da avaliação de vocês, certo? Bom, então aqui está a rota. Vamos para o roteiro. Só um momento. Que não projetou, agora sim. Bom, então aqui, né, como eu disse para vocês, nessa aula da quarta-feira, dia 18, vocês irão ler modelos de letramento e práticas de alfabetização na escola, que está no livro da Magda Soares, intitulado Os Significados do Letramento.
vou postar o livro na íntegra e vocês lerão apenas da página 15 à página 61, tá? Aqui é um roteiro que vai ajudar vocês a centrar no que realmente desse texto nós queremos, o que é necessário para nós, porque ela vai trazer inúmeras pesquisas, né? Como eu disse, o texto é mais denso, tem uma linguagem menos acessível, né? Porque ela está escrevendo para pesquisadores. Então, como ela define letramento? Né? Essa é a primeira coisa que vocês têm que buscar organizar no texto, encontrar no texto que vocês lerão. Como ela define letramento? Como a Angela Kleiman define letramento a partir das discussões que ela vai trazer do Brian Street. Tá? E como é caracterizado o letramento autônomo e o letramento ideológico. Eu sugiro aqui, né, que vocês, ao responder essas questões, coloquem a página, né? Que página do livro que vocês leram que vai lhe ajudar a responder essas questões. É importante isso aí, chama-se fichamento. Qual a principal crítica da autora às práticas escolares de alfabetização? Qual modelo ainda predomina na escola brasileira? E aí isso aí é de acordo com as discussões que ela vai trazendo, né, nessas páginas. O que significa, então, compreender o letramento como prática social e como os contextos sociais influenciam os usos e os significados da leitura e da escrita. Então, por meio da discussão de vocês, da leitura inicial, vocês vão tentar responder essas questões, identificar essas questões, esses conceitos no texto da Kleiman. Identificou? Anota a página, pode escrever algo no sentido de condensar o seu aprendizado e trazer para nós na aula do dia 25. O que não conseguiu também vai trazer para nós. Professora, eu li, mas não consegui compreender, né? E aí, não só eu, mas como os outros colegas vão nos ajudar a chegar nessas respostas, tá? Eu coloquei uma parte 2, porque eu sei que tem colegas que já trabalham, colegas de vocês que já trabalham na escola. Então, como o texto é reflexivo automaticamente, quando se discute letramento e alfabetização, o que é letramento autônomo, e aí a Kleiman vai trazer a questão de como o letramento vai acontecendo na escola. Coloquei aqui, é opcional, tá? Está até em vermelho, é opcional. Vamos trazer essa discussão para o grupo. Se no grupo surgir essas questões, se no grupo tiver professores, e vamos trazer para o grupo maior também, caso seja necessário, eu acredito que seja necessário, né? Identificar nas atividades que concepção de letramento vai aparecer ali. Eu trabalho com o 5º ano do ensino fundamental. Ou eu trabalho, que eu sei que tem pessoal aqui que já está na 2ª graduação, né? Eu sou professora de letras, e eu trabalho com o 7º ano, o 9º ano, o ensino médio. No meu planejamento, vai aparecer uma concepção de letramento ideológico ou autônomo? Então, trazendo essas reflexões, né? E aí, por que no meu planejamento eu tenho um planejamento que se articula mais ao modelo autônomo de letramento ou menos ao modelo autônomo, é o modelo ideológico ou ainda não chegou ao modelo ideológico, tá? Então, essas mais no sentido de refletir mesmo, para depois nós partirmos para a prática, porque na etapa 2 nós iremos planejar uma atividade de contação de histórias, né? Fazer um planejamento, mas esse planejamento ele tem que aliar alfabetização e letramento, né? Trazer o alfa-letrar para uma contação de histórias. E aí nós já vamos, ao trabalhar com os textos teóricos, já alinhando, né, essas discussões e identificando, tá? E coloquei aqui também como ponto, como eu digo, é opcional, é um momento de reflexão, sugerir melhorias alinhadas ao modelo ideológico. Por quê? Porque os pesquisadores sugerem o modelo ideológico a partir dos conceitos discutidos
de letramento. Mas, até na aula passada nós dissemos, e vocês que trabalham em sala de aula sabem, que existe uma grande diferença entre teoria e prática, né? Então, como nós poderíamos alinhar a minha realidade de sala de aula do norte do país, do Tocantins, de uma escola indígena, de uma escola diversa, de uma escola heterogênea, de uma sala de aula múltipla, com uma alfabetização que propicia as práticas sociais de leitura e escrita na escola. Por que eu estou falando isso? Porque nas discussões, é que eu vou trazer uma reflexão para os colegas que chegaram agora no segundo período, de que quando eu penso em letramento, em práticas de letramento, o que acontece? Muitas vezes, quando se vai para a escola, o objetivo da escola é a avaliação. O objetivo da escola é aumentar a nota do IDEB. O objetivo da escola é ensinar o gênero bilhete para a criança. É ensinar o gênero receita para a criança. Ele tem que dominar, porque na provinha Brasil isso vai cair. Então, aí deixa de ser letramento como prática social, mas é um letramento, porque ele vai estar pensando na leitura e na escrita, vai estar se apropriando da leitura e da escrita, mas deixa de ser um letramento ideológico, um letramento que visa a prática, que visa o uso social. Porque o que ele está visando? Aumentar a nota do IDEB. Garantir que esses alunos sejam destaque, que esses alunos, que esses estudantes, né, que essas crianças aumentem o índice de crianças alfabetizadas na escola. Então, tudo que eu estou falando aqui, vocês vão trazer mais exemplos, vocês vão ver, né, dessa dicotomia, dessa diferença entre a discussão teórica, a prática de sala de aula, mas nós precisamos tentar alinhar o que é possível fazer para garantirmos a esses cidadãos e cidadãs o acesso às práticas de leitura e escrita. Certo? Então, como eu disse a vocês, tá? Aqui tem um roteiro. Como vocês vão se deparar nesse primeiro momento com alguns termos que vocês ainda não conhecem, né? E como eu disse, a Klein escreve para pesquisadores. Então, é uma escrita mais complexa, menos direta. Eu vou deixar disponível para vocês. Vou projetar aqui. Vou parar esse. O texto que ela preparou especificamente, né? Lá a pedido do MEC, para professores, tá? Alfabetizadores. Então, o título desse material: precisa ensinar o letramento? Não basta ensinar a ler e escrever, e esse material vai caminhar conosco na primeira etapa e provavelmente, né, também serve para a segunda etapa e para a prática de vocês. Então, é um documento que vocês vão ver bastante ilustrativo, tá? E que vai auxiliar vocês em algumas questões. Por exemplo, aqui, quando ela diz o que não é letramento não é um método, letramento não é alfabetização, tá? E ela coloca alguns boxes que vão ajudar vocês em alguns termos. Aqui ela traz um pouco da Emília Ferreiro, nesse box à esquerda. Também, como vocês vão se deparar com o termo prática de letramento, níveis de letramento, ela vai trazer aqui também mais exemplos e de uma forma mais didática. Uma pergunta aqui que aparece nessa imagem, né, nessa personagem, professora, que é uma pergunta de todos os alfabetizadores, né? Então, agora não é mais para alfabetizar, é só para letrar, é só para ensinar para a criança o letramento. E aí, aqui, de forma mais lúdica, mais direta, né, ela vai explicar que não funciona dessa forma, tá? E aí continua. Eu sugeri algumas páginas
que são as páginas iniciais, aqui, ó. Letramento não é habilidade, tá? Então, letramento não é um método, letramento não é alfabetização, letramento não é habilidade. Para vocês irem, à medida que vocês forem lendo, vocês vão usando esse aqui como apoio, como suporte para tirar as dúvidas. As dúvidas que conseguirem tirar aqui, aí nós vamos recorrer à professora, vamos recorrer aos colegas, né? No dia 25, certo? Então, esse aqui é um material de apoio. E aí, na próxima sessão, vem o seguinte: se letramento não é um método, se letramento não é alfabetização, se letramento não é uma habilidade, o que é, então, letramento? E aí ela vai trazer, né, como surgiu o conceito de letramento, vai falar sobre o Paulo Freire, da importância do Paulo Freire, né, para pensar essa alfabetização em que eu vou garantir, né, o acesso à leitura e à escrita a todo e qualquer cidadão, principalmente aqueles que estão mais distantes, né, do acesso a isso, à biblioteca, a computadores, a livros, né? Olha aqui o exemplo que ela traz, né, de uma escolinha que não tem uma estrutura adequada. Tá? E aí ela traz, né, faz algumas comparações também sobre a diferença de prática colaborativa para prática individual e competitiva, e assim segue, tá? E vocês vão, à medida, como eu disse, que forem lendo, forem sentindo necessidade, vão mapeando, folheando esse material, tá? Da Angela Klein. Certo? Acredito que vocês vão gostar, apesar de inicialmente pode ser que se deparem com alguma dificuldade em ler o texto que é mais conciso, mais duro, tá? Mas com o texto, esse livro aqui da Kleinman, vocês vão conseguir. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Vão conseguir chegar às respostas, né? Chegar ao que nós queremos, que é compreender o que é letramento autônomo, o que é letramento ideológico, que são práticas de letramento na escola, né? Como se pensam essas práticas, qual a relação de alfabetização com letramento e vice-versa, certo? Então, um grande abraço. O fórum está disponível, o fórum geral, tá? Qualquer dúvida pode colocar lá ou mandar e-mail, como eu avisei para vocês, e vamos seguir aqui na leitura e nas discussões, tá, dos textos. Visitem o novo cronograma, já está disponível, tá? Eu fiz alguns ajustes e até o dia 25. Grande abraço.